A aula pública ela sempre foi uma arma, principalmente na década de 80, naquilo que ficou conhecido falsamente como redemocratização, e as aulas públicas eram feitas nas praias, nas praças, como forma de se aproximação com a população. Então é um ato extremamente político a aula pública, né? E ela sempre quer passar uma mensagem. Ela não está aqui de forma acadêmica. E aí, porque o academicismo ele é antipúblico, né? O academicismo ele é antipolítica, né? Um dos projetos da ditadura foi a criação do departamento que nós temos hoje. E o departamento ele é antipúblico por natureza, porque ele é um corpo de especialistas. E o corpo de especialistas só algumas pessoas podem fazer. Então esse projeto, essa universidade que nós temos hoje, é um projeto da ditadura. Então é importante que fique claro isso. É um projeto da ditadura. Então essa especialização, esses doutores que têm excesso de conhecimento, eles são produtos da ditadura militar. Por mais que eles valorizem, quando eles começam a elogiar a ciência no Brasil, eles estão elogiando a ditadura militar, porque ele não tem capacidade de fazer reflexão e problematização sobre as estruturas onde ele atua. Então, como na disse aqui o Boi disse, as pessoas continuam, o sistema político mudou, mas as pessoas continuam ainda reproduzindo o que a instituição quer. Então eu organizei uma pequena coisa aqui. Eu não sou muito de seguir trajetória nenhuma. Eu acho que provavelmente também não vou. Já vou cortar aqui, já não vou seguir o que eu botei ali. Então veja, o importante aqui dessa aula pública, qual foi a motivação? É que eu retornei agora 2 meses de suspensão e corte de salário, e chego na sala de aula e os alunos me informam que todas as notas já estavam colocadas, estava preenchido o SIGA e que eu ia ficar lá só de gaiato. Na verdade era isso o que a turma quis dizer para mim, que estava tudo colocado. A professora substituta colocou todas as notas, obviamente sob orientação também da chefia. Chegou lá, colocou, e eu vi que na sala de aula eu estava apenas como um gaiato. Então, é de uma violência muito grande. E o que é interessante é que essa disciplina discute democracia. Me sequestram da sala de aula com uma portaria ilegal, me sequestram da sala de aula, os alunos também não sabiam, ninguém sabia do que estava acontecendo. Eu subo da sala de aula, entra uma outra professora no mesmo dia que iria dar início à aula, eu já ausente, porque eu fui suspenso também, eu não poderia utilizar os aparelhos da universidade, a estrutura da universidade, sob pena de novo, sob nova percepção. Eu até soube com uma pessoa importante no meu departamento, que assume cargo, e professores queriam, ele foi consultado se eu poderia andar na UFPE. Porque tem professor aqui do Centro de Educação que querem me impedir de estar aqui no Centro de Educação. Então veja, não se engane com fachadas de Paulo Freire. Isso é tudo marketing, isso é tudo fachada. Eu gosto muito de uma expressão de Michel Zaidan, quando ele falava sobre política, usava muito a noção que eu gosto, é cosmético, é aquela coisa da aparência, da formalidade, da estética apenas. Então, a universidade hoje é pura burocracia, certo? Está dominada por uma estrutura de poder burocrática, por uma democracia que está limitada às eleições a cada 4 anos, certo? As eleições, que são os mesmos que não tem debate, não tem discussão. Porque o que é que vai caracterizar a burocracia? É a morte. Porque a burocracia é deserotizada. Ela representa a repetição. É feita uma fábrica, é uma fábrica em produção. Charles Chaplin, o famoso Charles Chaplin, é a burocracia. Então, como a universidade ela está dominada pela burocracia, pelas normas, pelos papéis, e por um grupo que controla o discurso de normas e papéis, obviamente que a própria política ela foi destituída do elemento central, que é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando resgatar a política. E resgatar a política é a construção do espaço público, certo? Não tem arte também sem espaço público. É por isso que nesse sentido ela é sempre revolucionária. É por isso que a política sempre assusta, porque as pessoas se reúnem, se encontram por afinidade e por desejo. E o desejo ele é incontrolável.
Então, quando a gente fala de democracia, e eu venho alertando os meus alunos para isso, é que a democracia é uma forma de dominação. Ela não é um lugar onde a gente vai chegar. Ela é uma forma de dominação. O Marx já chamou a atenção nisso, e eu estava até pensando um tempo desse, que ele disse que a democracia é uma ditadura da burguesia. Ele disse isso no século XIX. Então veja, e é um visionário, de fato. A democracia é uma ditadura de um pequeno grupo que controla. Então, se de fato a burocracia comanda a universidade é comandada pela morte. Porque a morte é repetição, é falta de criatividade, é falta de ligação com o outro, se a gente for pensar em Freud. Então é por isso que não tem gestão democrática. Não existe gestão democrática, porque a gestão democrática no Estado é o Estado que oprime. Tá? E teve uma professora nas testemunhas lá, que na verdade eu também estou sendo censurado por ideias. É bom que você diga isso. Eu estou sendo censurado por ideias. Foram apresentadas lá 2 provas disso, uma entrevista que eu fiz com o PCO e um texto meu que está publicado no Brasil 247, como prova de que não sei. Então, existe censura na democracia. A democracia não é o lugar do prazer e do ego. Quando eu estou falando de democracia, eu estou falando da democracia burguesa mesmo do Estado. A democracia só pode se realizar em comunhão. E Estado não é comunhão. Estado é hierarquia. Então não tem como. Se vocês pegarem na página entre agora qualquer um, entre lá no edital, no estatuto da UFPE, vai estar o quê? Os princípios. E quais são os princípios da UFPE? Contra o machismo, contra o racismo. E ele vai tudo lindo. Mas por que ele coloca isso? Ele coloca isso porque é uma ocupação social. Isso não é a linguagem da instituição, da universidade. Porque a universidade é o lugar da pesquisa. Então, e é esse o modelo que a ditadura conseguiu impor, é o que se chama modernização conservadora. Então, nós somos governados por um modelo de administração que é ainda da ditadura, que é de modernização. É por isso que hoje os professores não participam de ato público de nada mais. E isso aqui é a repercussão também do estudante. Então, a omissão de participar é induzida pela estrutura de poder. Certo? Da instituição propriamente que a gente participa, que é da UFPE, como da instituição geral dos partidos políticos, né? Do Estado do Serviço Público Social. Então, a tendência é eles trabalham para a morte, que é impedir a ligação do outro. Impedir o desejo do outro numa transformação radical da sociedade. Então, é por isso que eu fui sacado imediatamente. É compreensível que se faça isso. Dentro da minha interpretação, porque para mim, sempre eu venho, em todos os meus textos, eu venho dizendo que a UFPE não é democrática. E eles ficam com raiva. E soube agora, numa reunião de departamento, de que eu fui acusado de dividir o CE. Ou seja, você divergir politicamente e ideológico é uma divisão. Olha, o que a gente faz com divisão? Elimina. Então, toda essa estrutura que eles ficam dizendo, a sociedade contra o ódio, eles praticam o ódio. Porque é só isso que eles têm para dar. Porque para manter uma estrutura hierárquica que é imutável. Então, toda essa perseguição à minha pessoa, a Deise que está aqui, Deise Moura, a questão do racismo institucional, vários professores do departamento, a servidores técnicos administrativos, a sindicância, essa estrutura, como nós recusamos a política, e portanto a comunhão e a instauração de órgãos públicos, de organizações públicas, coletivas e transparentes, ela vai ter que funcionar de alguma forma para a sindicância. A sindicância é a operacionalização da burocracia. Então, nada mais do que usar a sindicância para perseguir. Porque é pela sindicância que ela vai realizar a política, a negação da política. É por isso que a sindicância é importante. E ela é necessária para uma estrutura de poder autoritário. Certo? Então, nesse sentido, para encerrar aqui
aqui ouvir a palavra de vocês, eu quero chamar a atenção para a natureza específica da democracia. Qualquer instituição, que isso não é, provavelmente não é a única universidade, ela pode ser a mais autoritária, isso aí eu até que acredito, mas ela não é a única, porque as universidades, elas entraram no processo de morte, elas entraram no processo de repetição e não da democracia. Então a democracia é apenas formalidade institucional de cada 4 anos, e eles se acham no direito de perseguir quem quer, porque ele foi eleito e é induzido a não participação política, porque é importante para a burocracia não haver participação. A burocracia não precisa de participação. Olha, a burocracia está muito bem com Bolsonaro, com Salazar, com Hitler. A burocracia não deixou de funcionar com nenhuma forma de governo ou regime de governo. Sempre funcionou muito bem. E aqui, não sei, aqui especialistas em gestão, pessoas que não largam o cargo, reclamam pra caramba do cargo, mas ninguém larga o cargo. Por quê? Porque é um lugar de realização de prazer, que é da hierarquia e de perseguição. Então, eu repito, não há democracia na UFPE, não há democracia no centro de educação, porque ela está pautada, dominada por uma prática burocrática, e aí eu vou acrescentar um elemento, antes de encerrar, que é o patrimonialismo, certo? Que são as formas de privatização do espaço público na nossa tradição histórica, desde a colonização. Então nós temos senhores de terra, senhores do Estado, senhores da Prefeitura, senhores do governo do Estado aqui de Pernambuco, que até pouco tempo a família do PSB controlava isso, nós estamos com 14 anos aqui. Então nós temos em São Paulo, nós temos vários donos. Roberto da Mata sempre dizia uma coisa. Obrigado. Toda festa tem um dono. Então, aqui no UFPE também tem donos. Ou eles acham que são donos. E aí a nossa ideia aqui é tirar a festa, o bolo da festa dele e mostrar que a gente quer incluir a política, que é um encontro coletivo, voluntário, livre e de ataque ao poder instituído. Então esse é o espírito da aula pública, que nós não vamos nos calar, vamos denunciar, né? E pelo jeito está funcionando, né? Pela segunda vez o reitor foi se explicar. Uma foi pela nota pública, que ele escreveu a nota pública para dizer que não é uma coisa ruim, e hoje é o quê? Hoje é quarta, segunda-feira teve uma reunião, foi ontem, teve uma reunião no Conselho Universitário, e aí eu recebi informação de pessoas que estavam lá, de que ele foi se explicar que não há perseguição. Então, se ele foi se explicar, é porque a pressão chegou no Conselho Universitário e ele precisa dizer o que é que está acontecendo aqui na UFPE. Né? E aí reforçar o agradecimento ao Andes, né? O Andes conseguiu pagar os 2 salários que foram cortados, isso me permitiu eu respirar. Então o sindicato cumpriu com sua tarefa política de enfrentar essas formas de opressão, como também lançou a nota em defesa da minha pessoa contra a reitoria. Da mesma forma, desde recebeu o apoio do Andes, uma nota pública de vários professores negros e negras do Andes, dando apoio a ela e à luta contra o racismo e, evidentemente, contra todas as formas de opressão. Então, estou feliz por esse momento e vamos continuar na luta, porque essa luta realmente vai ser uma luta árdua, mas ela é necessária, tentar resgatar a política na UFPE e dizer que a gente não aceita mais essa estrutura política de perseguição, de patrimonialismo, de os donos da universidade. Até a vitória.